deixa eu gravar. Então comecei a gravar. Meu nome é Thiago, estou dando aula de Química Inorgânica para vocês. Química 1. Opa, alguém falou. Alguém. Qual é o nome do seu canal? Não, então, sim, eu vou passar para vocês. Eu posso até passar no, no WhatsApp. Mas o meu, deixa eu ver aqui como é que tá meu nome. Aí tem várias aulas já que eu dei, mas não. Tá Thiago Matos. Mas qualquer coisa eu passo o link para vocês, não tem problema não. Então, a aula 3 é sobre tabela periódica, né? Então, qual é a grande questão da tabela periódica? Eu já falei para vocês um pouco sobre iluminismo, né? A forma que eu tô falando, eu misturo, tá? As matérias, eu gosto de fazer essa transdisciplinaridade. E assim, é importante vocês entenderem o seguinte, que a grande convulsão de conhecimento que a gente teve, principalmente no século 17 e 18, fez com que a gente tivesse uma melhor organização do pensamento científico. E aí, a partir de todos os achados que foram feitos, principalmente sobre as substâncias químicas, teve o Dalton, né, teve os modelos atômicos foram mudando, e também foi entendendo melhor que existiam outros tipos de elementos, né, e que eles eram distintos, mas com características muito próprias, certo? E aí, teve um cara chamado Mendeleev, que eu vou falar um pouco para vocês ali na frente, que é um russo, né? Apesar de a gente estar na guerra na Rússia, a gente não pode cancelar tudo que as pessoas que estiveram por lá produziram cientificamente falando, né? E aí a gente tem que pensar o seguinte, esse cara, ele pensou numa forma de organização que vai estar muito ligada àquilo que a gente viu na aula passada, principalmente sobre os orbitais. Vocês vão ver que a distribuição eletrônica, a distribuição em camadas dos elétrons vai dizer qual é o comportamento que aquele elemento tem e qual é a distribuição deles dentro da tabela periódica. Então, quando a gente fala de organização, né, é muito difícil, né, se alguém se identificou com o próprio quarto, pode levantar a mão aí. Talvez com o meu também, eu uso aqui o quarto do meu filho de escritório. Se vocês olharem, eu deixo o fundo borrado para não passar vergonha. Então sempre vai ter alguma roupa pendurada, vai ter alguma coisa espalhada, mas que ele estava aqui ontem e eu não arrumei tudo. Sempre vai ter roupa espalhada, não sei o que. E isso é confortável, né? Tipo, né? Porque a gente precisa arrumar, mas por outro lado é ruim. Porque se eu pedir para você achar alguma peça aí de roupa, provavelmente vocês não vão conseguir achar. Então a organização do conhecimento, a organização do pensamento, ela tem primeiro objetivo é classificar as coisas, né? Então você, por exemplo, você classifica ali o que é camiseta, o que é bermuda, o que é roupa íntima, né? E aí a partir dali o que é meia, né? O que é calça, a partir dali a gente vai determinar onde a gente vai guardar, certo? Então a gente classifica, né, aqueles itens e a gente consegue organizar para armazenar e ao mesmo tempo isso facilita a gente para quê? Para poder recuperar aquilo que a gente guardou, né? Então tem esse processo, o processo da organização facilita tanto a armazenagem daquela informação, no caso aí são as roupas, mas também facilita o que? A recuperação dessa informação, né? E a classificação da tabela periódica não fica diferente. Olha só, dá até uma paz de espírito, né? Se alguém tem toque aí, que é uma doença, mas a gente às vezes faz umas brincadeiras, né? Mas alguém que tem mania de organização, isso dá uma paz de espírito. Eu fico meio assustado, não sou uma pessoa muito organizada não, mas eu tô aí no meio termo. Se eu tenho toque, eu não descobri ainda. Não, mas você deixa seu guarda-roupa assim? Por isso que eu não descobri ainda, porque não fica É. assim. De repente é melhor não investigar, né? Tem coisa que a gente deixa aí literalmente dentro do armário e guarda. Principalmente, mas assim, brincadeiras à parte, é bom, né? Porque, como eu falei, a gente classificou os itens, distribuiu eles dentro de uma organização e quando você fala, eu quero meu sapato, eu quero minha bolsa, eu quero minha camisa, eu quero qualquer coisa, você, a partir dessa organização, você consegue recuperar, né? E aí a gente tem outras formas de classificar, né? Por exemplo, eu trabalho hoje com sistemas de informação, né? Então, tudo está ligado a alguma taxonomia. Taxonomia é você criar
vínculos de conhecimento entre os elementos. A gente faz taxonomia até de palavras, né? Quando vocês fazem as análises sintáticas das frases, vocês também estão organizando, estão classificando e estão conseguindo recuperar. E aí aquilo facilita o nosso entendimento sobre o mundo, né? Então isso é quase que natural para o ser humano. Se eu te der algumas coisas, vocês naturalmente vão classificar, tá? Vocês vão tentar organizar aquilo mentalmente na sua cabeça e tentar fazer associações. Essas associações, quando elas são formalizadas de algum jeito, elas são chamadas de taxonomia, né? Então quando a gente vê aí a evolução dos animais, os filos, né? As famílias, os gêneros, as próprias espécies, né? A ordem, né? Toda essa organização dos animais, né? Dos reinos, né? A gente tem animais, tem vegetais, né? Então, enfim, todos eles vão estar dentro de uma taxonomia que você consegue identificar características comuns que vão aproximar esses animais, né? Tem lá os carnívoros e os herbívoros. A gente tem os caninos, né? Os felinos, não é isso? E tem os equinos, né? Os porcinos. Então, eu estou falando dos mamíferos, mas para cada um desses tipos, a gente vai ter uma forma de fazer alguma associação, certo? E aí os elementos não são muito diferentes. A gente tem características. Então, por exemplo, eu mostro aí para vocês o lítio. Ele vai ter lá, como matéria-prima, ele tem massa de 7 unidades, né? É utilizado em baterias, né? Ele é altamente, vocês vão ver lá em eletroquímica que ele faz baterias muito eficientes, né? É utilizado para medicamentos antidepressivos, em ligas muito leves, de cerâmica, em vidro, né? É um metal macio, de baixa densidade, muito reativo. Eu já fiz experimentos com lítio, você joga um lítio zero, né? Um lítio metálico dentro da água, aquilo ali explode, faz aquele fogo que eu já mostrei na aula passada, e aquilo ali gera o lítio, o hidróxido de lítio, que também é uma soda, né? Que a gente vai ver também as sodas, né? Que são as bases, e eles se combinam muito forte com o átomo de cloro, por exemplo. Então a gente está vendo que existem características comuns, tá? Aí a gente aqui, ficou uma porcaria a minha animação, mas tem o sódio, né? Os itens foram passando aqui um por baixo do outro, mas assim, isso aqui é só para mostrar que existem vários grupamentos de elementos, e quando a gente for olhar na tabela periódica, eu gosto de mostrar a tabela periódica, então vou botar aqui o PT, tabela periódica dinâmica, né? Eu sempre mostro ela para vocês, eu gosto muito de usar ela, né? E ela mostra todos os elementos e tal, e assim, além dela ter todas as informações dos elementos, né? Informações que a gente não vai usar agora, a gente consegue, inclusive, informações na Wikipedia, que é um outro agregado de conhecimento que a gente consegue recuperar as informações, né? E aí eu tenho todas as informações, por exemplo, aqui eu estou do lítio mesmo, né? Então eu consigo recuperar aqui toda a história, química, tudo, onde que eles participam na natureza, enfim. Uma infinidade. Tudo bem que está em inglês, mas assim, o Wikipedia ele consegue trazer muitas informações, né? E muito atualizadas. E aí, como eu falei, do Mendeleev, que é esse cara aí, ele foi o criador da primeira proposta de tabela periódica. E ele dividiu os elementos em grupos e períodos. E olha que ainda nem se conheciam os prótons e os elétrons, né? Mas ele viu lá, existem famílias. As famílias são as colunas. Então tem a família 1A, a família 2A, né? Inicialmente se classificava assim. Tem a família dos elementos, dos gases nobres. Então, pelas colunas, alguns elementos dentro das colunas, eles compartilhavam características muito parecidas. E aí por isso que eles foram chamados de famílias, né? Porque quase que uma questão de herança e tal. E os períodos eram outras formas de você classificar, que existiam elementos, por exemplo, que tinham pesos muito específicos, né? Então os pesos são próximos dos elementos que estão dentro dos períodos, porque a distribuição atômica deles é muito próxima, a camada é muito próxima, então a distribuição eletrônica também é parecida, certo? Então você faz aí uma matriz de famílias e períodos e você consegue identificar os elementos dentro da tabela periódica. Ele foi super pioneiro. Eu tenho um livro que estou para ler há um tempão dele, O Sonho de Mendeleev, e parece ser um livro bem interessante, que fala sobre como que ele teve os insights para poder fazer a tabela. E o Moseley, ele aprimorou o conceito da tabela periódica, porque ele percebeu